para onde estão os seus irmãos no campo de batalha. E a história vai dizer que quando Davi ele chega naquele campo de batalha, ele não ouve, ele vê alguém se levantando já do exército dos filisteus, indo de encontro ao exército de Saul, ao exército do povo de Deus. E agora Davi ele vê aquele homem, aquele que tinha uma estatura muito grande, agora de uma certa forma zombando. E agora Davi ele olha para aquela situação e agora ele começa a se perguntar: o que é que está acontecendo? E Davi, quando ele olha para os soldados do povo de Deus, para os soldados dos hebreus, para o exército, para os soldados de Saul, a gente observa que Davi vai observar algo peculiar naquele exército, naquele momento da história. A história diz que Davi vai olhar e vai ver todos tremendo. E aí vai chegar alguns soldados e começar a relatar para Davi, dizendo: você não viu nada, moço. Já faz 40 dias que esse gigante saiu de lá e vem afrontar. E ele vem 2 vezes por dia. Ele vem de manhã e vem ao entardecer, todos os dias blasfemando contra o exército do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que Davi ele vai se encher de uma ira contra aquele circunciso. E ele agora ele vai se apresentar como alguém que tem coragem. O que estava faltando no exército de Saul tinha sobre o menino, que era a coragem de ir para uma batalha em nome do Senhor. E a história vai dizer que Davi agora ele se dispõe, se apresenta diante de Saul, o rei de Israel, e vai dizer: olha, Saul, não coloca agora desânimo no povo, porque eu vou agora contra esse gigante e eu vou em nome do Senhor. E o texto vai dizer que Saul agora vai tentar, quem sabe, fazer com que Davi desista daquela ideia de lutar com aquele gigante, e vai começar agora a querer convencer a Davi, dizer: olha, Davi, você é um menino, você é pequeno, você é criança, sabe esse gigante aí? Desde a sua meninice que ele luta, ele faz isso, todas as guerras ele faz isso, ele vai lá, ele começa agora a plantar uma guerra psicológica e ele sempre sai vencedor. E conosco aqui não vai ser diferente, ele vai vencer. E a história vai dizer que agora Davi, ouvindo Saul desanimar o seu coração, Davi agora ele vai começar a relatar suas experiências e vai dizer: olha, eu sou um pastor de ovelha, eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai. Um dia apareceu um leão, tomou uma das ovelhas do meu pai. Então eu saí atrás dele, tomei a ovelha e rasguei ele no meio. Da mesma forma eu vou fazer com esse gigante. Outro dia eu estava no campo, apareceu um urso e recolheu uma das ovelhas. Eu fui atrás, tomei, rasguei o urso no meio e vou fazer da mesma forma com esse gigante, para ele saber que aqui em Israel há um Deus vivo e poderoso. E a história vai dizer que Saul agora é convencido por Davi. E agora a história vai dizer que Saul agora pega a sua armadura, coloca em Davi, coloca agora o capacete sobre a cabeça de Davi e pega a espada, coloca na mão de Davi. Mas o texto vai dizer, no versículo 38 e 39, que Davi vai se revestir da armadura de Saul e vai tentar dar um passo e não consegue, porque ele nunca tinha experimentado nenhum tipo de armadura. Então ele vai dizer: olha, tira isso de mim, porque não dá certo, não serve em mim. E a história vai dizer que agora ele vai se despir de toda a armadura de Saul. E o texto vai dizer que ele tomou o seu cajado, que aqui é onde nós lemos no versículo 40, que diz que tomou o seu cajado na mão. E quando nós olhamos para cá, a primeira arma que eu preciso destacar nesta noite, para que você entenda o que Deus tem para você nesta noite, é que Davi ele vai tomar o cajado. E quando Davi ele toma esse cajado, eu preciso lhe dizer que esse cajado ele simboliza a unção de Deus. Eu preciso te dizer, com base no texto bíblico, que o cajado na mão de Davi simboliza a unção. Quero dizer que todos nós, independentes do tamanho, independentes do cargo que ocupamos na igreja local, onde quer que congregamos, todos nós, de acordo com a Bíblia, conforme escreveu Paulo, todos nós temos uma unção que o Espírito Santo de Deus ele derrama sobre cada um para usar naquilo que for útil, de acordo com 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E quando nós lemos isso, nós entendemos que
que nós não somos um povo qualquer, não, nós somos um povo de Deus. Nós temos sobre nós a unção de Deus sobre a nossa vida, para que essa unção, para que ela seja usada. O texto vai dizer que Davi agora ele toma o seu cajado, simbolizando esta unção. E eu quero aqui destacar pelo menos duas características desse cajado. A primeira característica que eu quero dizer é que o cajado ou a unção ela é insubstituível. Ninguém pode substituir a unção que Deus colocou na sua vida. Você não pode fazer uso das armas dos outros para guerrear suas guerras. Você tem que guerrear com aquelas armas que Deus colocou diante de você. Então não precisa fazer o que Saul queria fazer com Davi, emprestar as armas para que ele fosse para a batalha. Nós não precisamos tomar armas emprestadas. Nós precisamos apenas confiar que sobre nós tem a unção de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então a unção de Deus ela é insubstituível. Não tem como você tomar emprestado a unção. Não tem como você emprestar a sua unção. Não tem como você ser presenteado com a unção de alguém. Não existe isso. Não existe esse negócio de você pegar a sua unção e emprestar ou presentear alguém. Não existe. A unção ela é insubstituível. Uma outra característica ainda que eu vejo aqui é que o cajado de Davi, ele não podia vender, simbolizando a unção. Nós como crentes, nós não podemos vender a unção de Deus, porque a unção de Deus, ela não se vende e nem se compra, ela é de graça, ela foi dada por Deus de graça, na cruz do Calvário. Jesus, quando ele morreu para derrubar e para derramar sobre a sua vida graça. Graça é essa para que você manifestasse a vontade dele sobre este mundo. Louvado seja Deus. Então você precisa entender que você é revestido da unção do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando ainda para esse texto, eu entendo que essa unção, que esse cajado, ele é também inseparável. Se você observar nas entrelinhas do texto, você vai ver que Davi era um pastor, e agora ele vai sair em uma missão específica. Ele vai sair para visitar os seus irmãos, mas ele não vai deixar de lado o seu cajado. Aplicando isso para os nossos dias, eu preciso dizer para você que crente não tem essa vida que o povo diz aí fora, uma vida secular e uma vida cristã. Não. O crente ele tem sempre a vida cristã ativa. Se ele chegar no trabalho, a unção chega junto. Aleluia. Se ele colocar o pé dele na escola, a unção de Deus tem que estar junto. Aonde ele colocar o pé, a planta do pé, a unção de Deus se faz presente. Louvado seja Deus. Muitas pessoas hoje na atualidade, irmãos, eles querem desassociar a vida cristã da vida secular. Muitos crentes hoje estão perdendo ou estão ignorando a unção de Deus porque eles querem limitar. Eles querem dizer que só precisa da unção quando estiver em cima de uma plataforma com o microfone na mão. Não é verdade. O crente verdadeiro, o crente autêntico, aonde ele for, a presença de Deus está presente, porque ele é um representante do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que a unção de Deus está sobre nós. É lá no nosso lar. Se precisar estender a mão, pode crer que a unção de Deus está sobre você. Aonde você chegar e estender a sua mão, a graça de Deus vai se fazer presente. Assim era Davi. Davi ele foi visitar os seus irmãos, mas ele não abriu mão da sua arma. Ele não abriu mão do seu cajado, mas ele estava com o cajado firme nas suas mãos. Quando precisou usar, ele usou e foi vitorioso, porque ele não se apartou, porque é algo inseparável. Eu preciso dizer para você: não deixe de lado aquilo que Deus colocou na sua vida. Não deixe de lado o dom que Deus colocou na sua vida. Não deixe de lado o talento que Deus colocou na sua vida. Não espere o tempo passar para depois você olhar para trás e se arrepender porque não usou. Se Deus te salvou, te colocou aqui, é para você ser instrumento dele, é para você servir ao reino de Deus e com a consciência limpa de que você é instrumento.
Você precisa entender que a unção de Deus está sobre você. Aonde você chegar, você tem que fazer a diferença, assim como Davi fez. Quem sabe o exército inteiro daqueles soldados de Saul tinha se dedicado com os 3 irmãos mais velhos de Davi. Durante toda a sua juventude, todos os dias, eles treinavam para aquele momento. Mas quando a oportunidade chegou, eles se mostraram covardes, medrosos. Eles não tinham coragem. Mas Davi chegou ali, não como quem sabe um soldado treinado, mas ele chegou como um pastor que tinha as mãos de cajado. Ele chegou como um crente que tinha unção na vida. E aonde ele chega, algo acontece. Aonde ele abre a sua boca para falar de Jesus, algo tem que acontecer, não fica da mesma forma. Algo tem que acontecer, louvado seja Deus. Então não perca a oportunidade, jovem, de falar de Jesus. Não perca a oportunidade, moça, de falar de Jesus aonde você for. Porque aonde você for e falar de Jesus, a palavra de Deus era vida, ela vai gerar vida. Pode não ter vida, mas vai gerar. Porque você liberou algo de Deus. Você liberou algo que você foi chamado, é a unção de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Olhando para o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 29 em diante, eu entendo ali quando eu vejo a história de uma mulher que está na sua casa com seu marido, e eles passam a observar Eliseu, um homem de Deus, que passava pelo caminho todos os dias para ir adorar a Deus. E agora ela chama a atenção do seu marido e diz: olha, veja que aquele homem é um homem santo de Deus. E a história vai dizer que agora ela é comovida, e agora ela vai dizer para o seu esposo: olha, nós precisamos fazer um quarto aqui, para que quando ele vier sacrificar ao Senhor, ele passe um dia aqui, descanse aqui, para depois ele seguir a jornada. E assim ela vai fazer. Mas ali o profeta ele vai observar que aquela mulher ela faz uma obra tão boa para ele, que ele não tem como agradecer. Então ele vai chamar ela, vai dizer: olha, vem aqui, mulher, eu preciso saber o que você precisa. Se você precisar de algum favor do rei, eu posso interceder por você. E ela vai dizer: não, eu não preciso de nada, eu vivo bem, em paz com o meu povo, eu não preciso de nenhum favor. Então ele vai agora observar, e Geazi vai informar ele, e Geazi, que era servo dele, vai dizer: olha, ela não tem filho, e o esposo já é velho. E a história vai dizer que agora Eliseu vai profetizar na vida dela, e vai dizer: olha, daqui a um ano, tu vai pegar meus braços um filho. E aquela mulher, ela vai receber aquela profecia, mas ela vai dizer para o homem de Deus: não minta para a tua serva. A história diz que vai passar um ano, ela vai receber o filho, ela vai ter o filho, ela vai ser grata a Deus por aquele grande milagre. Mas a história diz que aquele jovem vai crescer, vai chegar em uma fase adolescente, e aí ele vai estar no campo com o seu pai. E quando ele está no campo ali com o pai, ele dá uma dor de cabeça. Ele diz para o pai: olha, eu estou com dor de cabeça. O pai agora leva para a mãe, e quando chega lá, o menino morre. E a história vai dizer que aquela mulher, ela fica agora, de uma certa forma, desanimada quando olha para o filho morto. O que ela faz? Ela pega o filho, e agora coloca lá no quarto do profeta, na cama do profeta, e agora arruma uma jumenta ali, e pede para um servo guiar ela até onde o profeta está. E o texto vai dizer que quando ela chega diante do profeta, o profeta de longe vai ver, mas o texto vai dizer que Deus vai ausentar o profeta para que ele não veja o que estava no coração. Mas a história vai dizer que Geazi vai chegar diante dela, e ela vai dizer: está tudo bem. Mas só que o profeta Eliseu, ele vai observar que ela está amargurada. Então ele vai dizer: olha, sai do meio, deixa ela passar. Ela está amargurada. E quando ela chega diante do profeta, diante do homem de Deus, ela vai dizer: olha, eu não lhe falei para que o senhor não mentisse para a sua serva, o meu filho está morto. E a história vai dizer que naquele instante, o profeta Eliseu ele vai tomar o seu cajado, ele vai tomar o seu cajado e vai agora colocar nas mãos de Geazi, e vai dizer: olha, vai à nossa frente, passa de nós, corre, toca no rosto do menino que está morto, com esse cajado, e quando tocar, o menino vai viver. E Geazi, irmãos, era daqueles obreiros dos quais a Bíblia fala que ele era um homem, quem sabe, inconstante, um homem que tinha falhas ou tendências no seu caráter. Quem sabe, quando ele teve nas mãos o cajado de Eliseu, ele talvez começou a se exaltar,
Ele começou, quem sabe, a pensar no seu coração, dizendo: agora é a minha vez, agora eu vou ser grande, agora alguém vai me conhecer, porque agora eu tenho a unção do profeta nas minhas mãos. E ele começou agora a querer se engrandecer, ele começou agora a querer inflar o seu ego, porque ele tinha um cajado nas mãos. Mas a história vai dizer que quando ele chega lá, que toca no menino, nada acontece, não se percebe fogo de vida. Então ele volta, e quando ele volta, ele relata para o profeta, dizendo: nada aconteceu. Aplicando isso para os nossos dias, eu quero dizer para você que tem a unção de Deus, que tem a graça de Deus, que tem um dom, que tem um talento de Deus, nunca queira se exaltar, nunca queira bater no peito, achar que é por causa de você. Não é por causa da graça de Deus. Não pense que é porque você prega bem, que as almas se rendem. Não é pela graça de Deus. Não pense que é porque você canta bem. Não é pela graça de Deus. Nós não temos mérito nenhum, irmãos. O mérito é de Deus, o mérito é de Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos entender que quando Deus nos usa para nós estendermos a mão ao acontecer, é a graça soberana de Deus. É Deus tendo misericórdia, louvado seja o seu nome. Então, passando aqui para a segunda arma, eu ainda preciso chamar a sua atenção. No versículo 40 diz: e tomou o seu cajado, a primeira arma, o cajado, e escolheu para si 5 seixos do ribeiros. Perceba que Davi ele vai escolher 5 pedras, e pedra que simboliza altar. Se você observar, sempre que a Bíblia for falar sobre altar, ela vai estar relacionando acerca de pedra. E a história vai dizer que Davi ele não chega diante ali do ribeiro e pega 5 pedras, não. O texto está bem claro, diz que ele escolhe. E para escolher não é a mesma coisa que pegar. Davi agora ele se ajoelha e começa a escolher, e Deus vai dando direção e ele vai pegando a pedra. E quando ele pega essa pedra, eu quero dizer para você que essa pedra, ela tem símbolo de algo duro, de algo que é simples, mas é duro, é firme. E Deus ele instituiu isso para o povo. Quando o povo ainda estava lá no deserto, ele diz: olha, Moisés, diz aí para o povo que quando eles forem fazer um altar para mim, eles precisam pegar pedras que sejam naturais, que não sejam pedras desenhadas, lapidadas pelo homem. E quando a gente fala sobre isso, sobre pedra, a gente fala sobre altar. E quando a gente fala de altar, a gente fala de um bocado de coisa, irmãos. A gente fala de renúncia, a gente fala de sacrifício, a gente fala de oferta. E a vida cristã, irmãos, ela fala sobre isso. Ela fala que todo crente, ele tem um altar pessoal, que é o altar entre ele e Deus. Ele tem um altar familiar, que é entre ele e a família. Ele tem um altar congregacional, que é como esse que nós estamos aqui. Então a vida do cristão é marcada por altar. Então pedra ela simboliza altar. E o altar ele precisa ser verdadeiro. Por isso que a pedra ela precisa ser bruta, ela não precisa ser trabalhada. Quando cultuarmos a Deus, não pense que é de qualquer forma. Não pense que é um culto, quem sabe, maquiado. Não pense que é algo ensaiado, não, tem que ser espontâneo. Toda adoração, todo culto, ele tem que ser autêntico e verdadeiro, porque Deus não vê como o homem vê. O homem ele vê o que está diante dos olhos, mas Deus ele vê a motivação. Glória a Deus. Deus ele te vê quando você sai da sua casa, se dirigindo para a igreja, para adorar. Ele já está lendo, ele já está vendo a tua motivação, porque você está chegando aqui. Então Deus ele olha muito mais além do que nós pensamos. Deus ele está interessado em um altar que é feito com pedras brutas, não pedras maquiadas. Porque os altares dos deuses estranhos coloca aí a pedra mais bonita, lapida aí uma pedra bonita. Para Deus não, a pedra tinha que ser bruta, a pedra tinha que ser dura, tinha que ser simples, porque Deus se manifesta na vida das pessoas simples, não é na vida das pessoas orgulhosas, não é na vida das pessoas que querem se exaltar, não. Deus ele sempre vai se manifestar na vida das pessoas simples. E quando a Bíblia fala, irmãos, de altares feitos de pedra, no altar tem uma coisa que não pode faltar. E quando eu olho para isso, eu aprendo que no altar ele não pode faltar o óleo, não pode faltar a unção. Quando eu olho para a vida de Jacó, o que
texto vai dizer que Jacó ele vai sair fugindo da casa do seu pai, sentindo a casa do seu tio Labão, mas ele vai parar para descansar. Ele vai pegar uma pedra, e uma pedra bruta, vai colocar sobre a sua cabeça como travesseiro, e o texto diz que ele vai dormir, e ele vai agora sonhar, e no sonho dele, agora ele vai ver uma escada que liga da terra para o céu, do céu para a terra, e ele vai ver anjos subindo e anjos descendo, louvado seja Deus. E quando ele vê isso, ele ouve agora a voz de Deus lá do céu, contando a ele, renovando na vida dele as promessas que tinha feito ao seu avô e ao seu pai. E a Bíblia diz que de manhã ele vai despertar daquele sono, e quando ele acordar, ele vai dizer: que lugar tremendo é este? Porque esse lugar não é mais um lugar comum, esse lugar é casa de Deus, porque o Todo-Poderoso estava ali, louvado seja Deus. E agora a Bíblia vai dizer que ele vai pegar aquela pedra, que ele estava deitado sobre ela como um travesseiro, ele vai fazer uma coluna e vai colocar ela, e vai derramar o óleo, vai derramar a unção. Eu quero dizer que a sua vida é um altar para Deus. Na sua vida não pode faltar o óleo, não pode faltar a graça, não pode faltar a unção. Se a sua vida é um altar pessoal para Deus, saiba de uma coisa: não precisa ser um altar seco, não precisa ser um altar, quem sabe, feito de qualquer forma, não. Ele precisa ser regado com a unção de Deus. Aleluia. Uma outra coisa que não pode faltar sobre o altar, eu aprendo agora com Moisés, é que Moisés, ele vai dizer, ou ele vai ensinar, que os altares ele precisa ser com pedras inteiras. O texto vai dizer que o povo, eles estavam ali atravessando o Jordão para tomar posse da terra prometida, e Deus vai dizer: olha, o Jordão está na enchente, mas vocês vão atravessar bem enxuto. E a história vai dizer que agora os sacerdotes entram, tocam na água, a água se abre, e Deus fala para Josué: Josué, escolhe 12 homens, cada um vai pegar uma pedra, e essas pedras que eles pegarem, eles vão fazer um memorial. E a história vai dizer que eles vão pegar, fazer um memorial, e Josué não vai entender no momento, e Deus vai explicar: olha, quando as gerações futuras olharem para esse monte de pedra e perguntar para vocês o que é, aí ele vai contar a história. Vai contar a história que Deus abriu esse rio para o povo atravessar e tomar posse da promessa. E a história vai dizer que ali ele faz aquele altar, e aquele altar, aquele monte de pedra, simboliza o testemunho. Sobre o altar da vida cristã, não pode faltar o óleo, mas também não pode faltar o testemunho. Aonde você for, você é um altar pessoal de Deus. Você tem que testemunhar que você serve a um Deus vivo, louvado seja Deus. O seu testemunho precisa ir adiante de você, e não é um testemunho negativo, não, é um testemunho positivo, dizendo que Deus fez na sua vida e pode fazer na vida de quem crê. Se fez na sua vida, pode fazer na vida dos seus filhos, pode fazer na vida dos seus entes queridos. Deus, ele faz o impossível, louvado seja Deus. É isso que nós precisamos testemunhar, que o nosso Deus, ele está de mãos erguidas sobre a nossa vida, para fazer o impossível se tornar possível, para fazer as portas se abrirem, para fazer as enfermidades saírem, porque o nosso Deus, ele pode fazer, para que nós venhamos a testemunhar que nós servimos um Deus que não está morto, mas que está vivo, e vivo em nós, louvado seja Deus. Outra lição que eu aprendo ainda com o altar, eu aprendo agora em Josué capítulo 8, é que a história vai dizer que Josué, depois que ele entra em Jericó, ele conquista Jericó, os muros vão afundar, entra na terra, ele toma posse. Só que ali em Jericó, alguns ali da tribo de Judá, eles vão cometer um pecado, eles vão roubar algumas coisas que Deus tinha dito para eles não levarem. Isso vai atrair maldição para o exército de Israel, e a história vai dizer que a próxima cidade que eles vão tomar agora é Ai, e agora eles vão, e lá eles vão perder, porque era uma cidade pequena, mas como estava em pecado, eles perderam. E a história vai dizer que agora Deus vai mostrar aonde o pecado estava, quem tinha praticado, e agora esse homem e essa família vai ser extirpada, vai sair desse lugar, e agora Josué vai reunir, vai agora fazer com que o povo se santifique, vai contra Ai, conquista a cidade de Ai, e agora ele vai levantar um altar para agradecer a Deus, e vai ser no Monte Ebal, e ali ele vai pegar
quando for fazer um altar, faça com pedras naturais. E ele vai fazer aquele altar. E quando ele fizer esse altar, nós vamos observar que Josué, agora ele fazendo esse altar de pedras, ele vai dar um testemunho para aquela nação inteira, que todos nós, sempre que alcançarmos vitória, nós temos que fazer um culto de ação de graça. Nós temos que agradecer, nós temos que aprender, termos o nosso coração grato a Deus, que fez por nós, irmãos. Não é com a nossa força. Por isso que nós temos que oferecer a Deus um culto de gratidão. Essa é a segunda arma, pedra. A terceira arma que eu vejo aqui no texto aqui, versículo 40, o texto diz: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor, que trazia a saber um surrão. Aqui para nós, esse surrão ou esse qual é o outro nome aqui? Alforje simboliza, ou nós conhecemos como um mocó, uma bolsa que a pessoa coloca do lado. E todo pastor ele tem essa bolsa. Para que essa bolsa? Para ele colocar reserva. Perceba que Davi, quando ele vai escolher lá, ele escolhe 5 pedras. Era para matar um gigante? Não. Ele só precisava de uma pedra para matar um gigante. Mas ele ficou informado que aquele gigante ainda tinha 4 irmãos. E ele levou ali com reserva. Ele disse: se os irmãos dele aparecer, tem uma pedra para cada um. Então ele coloca essa reserva. E qual é a lição que eu aprendo? Que esse mocó, que esse alforje serve para nos instruir nesta noite. É que isso é aplicado na nossa vida através de reserva. Todos nós, irmãos, precisamos ter uma reserva. A Bíblia diz, Jesus ensinando no Sermão do Monte, ele diz assim: olha, se você tiver que guardar alguma coisa, não guarde aqui na terra, porque aqui tem ladrão, aqui tem ferrugem, aqui as pessoas podem tirar de vocês, mas reserve lá no céu. Louvado seja Deus. Lá o ladrão não entra, lá não tem como o ladrão minar, a ferrugem entrar, não, porque é uma reserva. Eu preciso dizer para você que vai ter lutas, que vai ter guerras na sua vida, que se você não tiver reserva, você não vence. Quando nós lemos Mateus 25, nós vamos entender isso, que lá havia 10 virgens esperando o noivo. As 10 dormiram, 5 despertaram com as suas lamparinas ali cheias e a reserva. Então isso é um sinal de que todo crente que está aguardando a vinda de Jesus, ele precisa ter reserva no céu. Ele precisa estar colocando algo lá no céu. É por isso que nós precisamos todos os dias, irmãos, nos esforçarmos para nós estarmos aprendendo do Senhor, para nós estarmos, quem sabe, aprendendo da palavra, estarmos orando, estarmos estreitando o nosso elo com o Senhor, para que essa reserva seja depositada lá, para que quando o suor da trombeta acontecer aqui nessa terra, o nosso nome venha se ecoar, para que o Senhor venha chamar o nosso nome, para que nós venhamos subir, e lá quando nós chegarmos, não temos nenhuma surpresa negativa, mas temos uma coroa com muitas pedras, sinal de que nós temos uma reserva. Louvado seja Deus. Então aqui o alforje do pastor simboliza que nós precisamos ter uma reserva. Como o tempo já foi, eu ainda preciso falar e me adiantar aqui para falar da última. A última diz: e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Eu peço que a igreja se coloque de pé para nós finalizarmos aqui com essa quarta arma, que é a funda. E essa funda, ela simboliza direção. As pessoas que viram ali Davi colocando a pedra na funda, rodando e atirando na testa daquele gigante, viram apenas alguém hábil rodando uma funda e atirando uma pedra. Mas Davi, quando ele olhou, ele não via isso. Davi, ele via o dedo de Deus tocando na testa daquele gigante. Eu quero dizer para você que diante das dificuldades da vida, Deus vai sempre estar colocando o dedo, colocando a mão dele, te mostrando a direção. Não precisa você temer, não precisa você, quem sabe, parar diante das dificuldades da vida, mas creia que o Senhor, Ele é a tua direção. Creia que o Senhor, Ele está sempre te dirigindo para o lugar certo. Se você está aqui nesta noite, foi o Espírito Santo que te direcionou para cá, porque Ele precisava falar contigo nesta noite. Ele precisava ouvir
o que Ele tinha para você. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e convidar que você feche os seus olhos para que nós oremos nesse momento, agradecendo a Deus.